Oi, tudo bom? É boa tarde ou boa noite? Acho que é boa noite, né? Já é 18h30. E aí, meus irmãos, tudo bom, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 46 de Gênesis. E esse capítulo 46 é aquilo que eu falei, é o ápice do encontro do pai e do filho. Então, o capítulo 46 é o ápice da história de José. É uma das coisas mais lindas que se pode ver, onde tem a atuação de Deus, tem a atuação de Israel e tem a atuação de José. Coisa mais linda do mundo que eu já vi. Esse texto, ele é muito curioso, porque diz assim, no capítulo 46, no primeiro versículo: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Aqui nós temos algumas coisas que nós precisamos aprender. Olha só, Jacó agora e toda a família descem para o Egito. Quando você observa, nós vemos que eles agora estão preparados para sair. Eles vão sair, eles vão embora, eles estão chegando a finalizar os preparativos da viagem. Eles arrumaram as malas, eles já fizeram todos aqueles pacotes, já botaram os móveis, os cristais, os vidros, tudo nas caixas. Eles já despediram dos vizinhos, eles já encheram. Vocês se lembram que eu falei que o faraó mandou uns caminhões para eles lá, uns carros? Pois é, eles já encheram os carros, já fizeram pronta a mudança, já botaram lona no caminhão para não molhar a mudança, e agora eles estão prontos para sair. Olha que texto lindo. Partiu. Já ouviu aqueles hashtag partiu? Então, partiu o Egito. Agora eles estão saindo da terra que eles estavam, que é Canaã, e partiu o Egito. Por que partiu o Egito? Primeira coisa que eles fazem, partiram para o Egito. Olha só o que diz, que eles fizeram o culto doméstico antes de ir embora. Sabe quando você vai viajar, que você reúne com a família, ou até dentro do carro mesmo, você pede a Deus a proteção para você viajar? Então eles fizeram isso. Eles pediram a proteção, ofereceram sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Veja bem, eles então partiu o Egito, fizeram o culto doméstico, e o texto ainda fala que eles pediram para Deus abençoar a sua viagem, a sua nova proposta de vida, a sua nova estadia, o seu novo habitat. Até aqui, os versículos 1, versículo 2, não fala mais do que isso. Falou Deus no versículo 2, falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí vem, então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Eu aqui estou falando para você. Aí Deus, ele atua em 3 segmentos aqui. Para aqueles que gostam de fazer sermão, aqui tem 3 segmentos que Deus disse. Primeira coisa, não fique com medo. Veja bem o que o texto fala no versículo 3. Não temas descer, não temas deixar aqui, não temas ir embora com esses caminhões carregados, não temas sair daqui levando todos os seus bens, não temas sair daqui levando toda a sua família, não temas sair daqui. Primeira coisa que Deus falou assim: não temas, eu garanto, fica tranquilo, Jacó, que eu estou te garantindo, não tenha medo, tá bom? Então você, quando for fazer alguma coisa, você tem que ter segurança de que você não terá medo, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai garantir a sua ida, porque se Deus não estiver garantindo, você está correndo risco, é roleta russa, você está indo sem ter a convicção de que Deus está te mandando ir, não pode. Primeira coisa, não temas. A segunda coisa que Deus fala
eu garanto uma boa ida. Eu garanto que será bom. Olha só o que diz o versículo 3. Diz assim, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Viu? Que legal. Deus falando assim, eu garanto que vocês serão bem-sucedidos. Eu garanto a boa ida, pode ir. Então, quando você for para qualquer coisa, primeiramente, Deus está falando para você não ter medo? Você tem certeza disso? A segunda coisa, Deus está garantindo para você que a ida vai ser boa? Vai ter uma terceira coisa que eu acho muito interessante, que o texto fala, você pode ficar sem medo, lá vai ser uma bênção para você, e tem mais uma, eu vou com você. Olha só no versículo 5, no versículo 4, eu descerei contigo, você não vai sozinho, eu vou com você, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, eu vou com você. Então não tenha medo, Deus dizendo, não tenha medo. Segunda coisa, vai ser bom. Terceira coisa, eu vou junto. Então, meus irmãos, isso é muito, muito rico para quem estava tomando decisão drástica. Era uma decisão drástica. Ou você sair de um país e ir para o outro, numa época de fome, numa época de dificuldade, de escassez, e Deus falar isso para você, não tenha medo não, meu irmão Boris, não tenha medo não, meu irmão Jaime, não tenha medo não, minha irmã Helenise, não tenha medo não, meu irmão que me ouve, não tenha medo, Adilson, não tenha medo, não tenha medo, vai ser bom e eu vou com você. É isso que Deus falou para ele. Mas aí nós olhamos que eles se foram. Ele, depois que botou a mudança no caminhão, nos caminhões, eles se foram. E diz o texto que eles se foram e levou todos e tudo, não deixou nada para trás. Ele levou todos e levou tudo. Esta é a atitude de Jacó obedecendo. Ele ouviu de Deus, ele não tinha mais dúvida, então ele levou tudo. Tudo o quê? Se você observar o tudo que ele levou o gado, versículo 6 aí fala, que ele levou o gado, levou galinha, levou pato, levou curió, levou passarinho, levou tudo que ele tinha, tudo. Sabe os animaizinhos de criação, o cachorro, o gato, tudo ele levou, tudo, deixou nada para trás. Aqui diz que ele levou o gado. E diz ainda, e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Tá vendo? Ele levou tudo. E diz ainda, e foram para o Egito, com toda a sua descendência. O que eu quero falar? Você não vai investir em Deus? Deus não está te falando tudo isso? Não tenha medo não, bota a sua vida inteira. Bota seus bens, bota tudo que você ganhou. Bota mesmo, com fé. E vai, meu irmão, não fica com medo não. Agora, se você não tiver certeza, se você não fez aquele culto doméstico, se você não orou pela viagem, se você não ouviu Deus falando no seu ouvido, não tenha medo. Se você não ouviu Deus falando no seu ouvido, que vai dar tudo certo. Se você não ouviu Deus falando no seu ouvido, eu vou com você, aí você está fazendo roleta russa. Você está brincando de levar a Deus. Leve Deus a sério que você vai ouvir assim Deus falando para você na sua vida, não tenha dúvida, a coisa mais segura do mundo é a gente ter essa certeza. E aqui, esse homem, o Jacó, ele estava indo agora para o outro país com toda a sua família, decidido. Olha que coisa linda. E aí diz que ele foi com toda a sua descendência. Agora, se você ver do capítulo 46, do versículo 8 até o versículo 27, nós vamos pular. Por quê? Aqui fala que esses são os nomes dos filhos de Israel. Aí nós vamos ficar lendo nome de Enoque, de Palu, de Januel, de Gerson, de Onã, de Pula, de Lia, de Diná,
Zifion, de Ima, de Zilpa, de Raquel, de... Não dá, né? Então você que está grávida e quer arrumar o nome de uma criança, leia do versículo 8 até o versículo 27, que aqui tem a listagem dos nomes mais bonitos que estão pondo nos meninos agora no Brasil, viu? Pode olhar. Se você for pegar assim, tem Zifion, tem Age, tem Suni, tem Esbom, tem Eri, tem Arodi, tem Areli, tem tudo pra você. Então os nomes estão aqui. E aí diz o versículo 27, quer ver? Olha aí comigo, nós estamos no capítulo 46. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, Jacó era o pai de José, que vieram para o Egito foram 70. Esse 70 tem algum significado também, que eu não vou entrar aqui. Você lembra que Jesus enviou 70 anos da queda de Jerusalém e tal? Aí tem um punhado de coisa de 70. E aqui foram 70 para lá. E aí, nós vamos ver do 28 até o 34, que já estou terminando também, não demora isso aqui. O encontro de José com seu pai. Olha o que o José fez, vamos ver. Olha o que o José fez, agora o velho está chegando, na casa do governador, na casa do primeiro homem de Faraó. O pai está chegando, aí o pai ficou tão nervoso, eu acho, sabe, tão inseguro, que ele falou assim: meu filho Judá, vai na frente, vai adiante, vai preparando, vai ver aonde essa cidade, a cidade eu vou repetir, é Gósen. Essa cidade, vai lá atrás, ver como é que é, onde vai botar os móveis, como é que é isso, meu filho, vai lá, já conversa com José, esse é o Judá. Aí ele foi. Aí vem o encontro dos dois, que aí não tem como, eu vou ter que ler o texto que fala do encontro de José com o pai dele. Diz assim: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. O versículo 29, antes desse, fala: então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Você imagina o que é? Você tem noção do que está acontecendo? Aquele filho que estava morto apareceu. Aquele filho que o pai achou que estava comido pelos animais. É ele agora que está te abraçando? Então eu queria chamar a atenção uma coisa, viu, irmão? Eu já vi como pastor muitos pais que acham que o filho morreu e que não tem mais saída. Não tem mais solução, sabe? Eu já vi isso na minha vida de pastor. Aqueles pais que falam: meu filho está perdido. O meu filho se envolveu com isso, meu filho se envolveu com aquilo, o meu filho tem uns costumes diferentes dos nossos, o meu filho, ele está preso, o meu filho... Não acha isso não, viu? Esse menino pode aparecer na sua porta com costumes, hábitos diferentes daqueles que o mundo aí prega. Não desanime do seu filho, não reconheça que ele morreu. Porque tem muitos filhos que estão dentro da sua casa, mas para você estão mortos. Estão mortos por quê? Porque hoje os meninos estão tudo esquisitos, né? Tudo atrapalhado, uma moçada diferente. Mas não duvide, aqui apareceu o filho que o pai achou que estava morto. Então o encontro dos dois foi desse jeito. Aquele filho que não sabia nem se o pai estava vivo. Ele abraçou o pai o abraçou, eles se beijaram. E aí o pai falou: agora eu posso morrer. Ô filho, presta atenção, o tanto que o pai te ama. Ele queria só te ver para morrer. A vida para ele, o único lucro era te ver, era te abraçar. Então se você é filho e está me ouvindo e está matando seu pai, ou você mesmo está se matando, presta atenção. Abraça o seu pai, ame o seu pai, obedeça o seu pai, volte para os braços do seu pai. É isso que Deus quer de nós. E aí esse José voltou. Diz assim, que ele voltou e os dois se encontraram. E meus amados irmãos, depois que a gente se abraça, depois que a gente chora, depois que a gente se encontra, sabia que a vida continua?
Não parou ali. A vida vai continuar. Os desafios continuam. E aí diz que o filho falou o seguinte: eu vou levar vocês até Faraó, vou contar para Faraó que vocês vieram para cá. Só que tinha um problema. Os hábitos e os costumes dos egípcios eram diferentes deles. Porque o que eles faziam? Eles eram pastores de gado. Esses irmãos de José, era tudo pastor de gado. O Israel, que era o pai deles, era pastor de gado. Então o negócio deles era pastorear gado. E lá no Egito, pastorear gado é mais ou menos como se você fosse preguiçoso. É mais ou menos como se você fosse marginalizado. Olha aqui, o versículo fala isso. Versículo 34, olha aí comigo. Respondereis quando o Faraó perguntar para vocês qual o vosso trabalho. Olha no versículo 33. Qual o vosso trabalho? Aí José está falando para os irmãos, cuidado no que vão responder. Não mintam para ele, mas falem de uma forma que não vai machucar os ouvidos do Faraó. Aí ele fala assim: respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Vocês estão vendo? Então eles eram pastores de rebanho. Só que pastor de rebanho era abominação para os egípcios. Então José, a vida não continuou, já abraçou o pai. Ele está com aqueles irmãos tudo lá para arrumar emprego para eles. Ele está com aqueles sobrinhos tudo, são 70 pessoas. Ele tem que acertar e acomodar cada um. Não é fácil a vida não. Se você estiver achando que é fácil, está errado. É difícil. Vocês estão vendo tudo lindo? Já começou de novo. Ele tem que acertar a situação de todos os familiares. Então ele diz, diga a verdade, na forma que não fira os nossos costumes aqui. É muito importante a gente respeitar os costumes alheios. E não pode mentir, viu? Mentira tem perna curta e o jeito mais rápido de você ter paz e viver bem é contando a verdade. Com mentira não vai. Então, resumindo isso aqui, você viu que Deus falou, vai que eu não fico com medo, pode ir, vai ser bom e eu vou também com vocês. E aí, chegando lá, vocês viram que José abraçou o pai, teve aquele amor tremendo e já continuou a vida. Então ele já teve que recomendar os irmãos, recomendar o pai e abrigar todo mundo. E agora, amanhã, nós vamos ver que Israel é apresentado a Faraó. E José compra toda a terra do Egito para o Faraó. Aí sim, amanhã nós já vamos terminando essa série. Depois nós vamos estudar Sansão. É linda a história de Sansão. E depois eu quero ver se eu consigo fazer uma série do arco-íris, da aliança com Deus. Vai ser lindo, vai ser lindo. Deus abençoe você, abençoe a mim. Eu vou orar. Bondoso Pai, abençoa quem está me ouvindo, abençoa quem está participando, abençoa os que vão ouvir depois, os que vão participar depois. Olha, Senhor Deus, para a nossa nação, olha para o nosso povo que está sofrendo, que está precisando do teu carinho, da tua ajuda. Bondoso Pai, visita cada lar, visita cada coração, proteja esses teus filhos, livra-os do mal, da peste. Tudo que não for para a honra e glória do teu nome, afasta de nós, Senhor. E o que for para a honra e glória do teu nome, não permita que não passemos, porque queremos te servir, queremos para a honra e para a glória do teu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Um sorriso para você de longe, um beijo para você de longe e um abraço de longe. Até amanhã, 18h30.